Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a fórmula de Bhaskara. Uma fórmula que é bastante utilizada e recorrente nas provas de concursos, vestibulares e entre outras provas. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, a fórmula de Bhaskara ela é usada para resolver as equações do segundo grau. Lembra das equações do segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, todas as vezes que nós encontrarmos essa estrutura igual a zero, nós vamos ter aí as equações do segundo grau. E para o método de resolução, para que eu possa identificar o valor da minha incógnita, eu utilizarei a fórmula. Tudo bem? Então, dentro da minha equação do segundo grau, teremos os coeficientes de valor A, valor B e valor C. Esses coeficientes precisam ser identificados a partir do momento que eu identifico a estrutura para que possamos utilizar dentro da nossa fórmula. Olha aqui, ó, os valores de B, B, A, C, A. Então, todas as letras que são utilizadas na fórmula, elas são decorrentes dos coeficientes separados já preliminarmente ao identificar uma equação do segundo grau, em que o meu x é uma variável chamada de incógnita, o meu x, o meu a é o coeficiente quadrático, ou seja, quem está ao lado do x ao quadrado, o b é meu coeficiente linear, que está do lado de x, e c é o coeficiente constante, o termo que se encontra sozinho aqui na minha equação do segundo grau. Então temos aqui o discriminante da equação. A expressão dentro da raiz quadrada na fórmula de Bhaskara, ela é chamada de delta. Então eu tenho o meu delta. O delta é quem se encontra justamente dentro da minha fórmula. Então olha só, o delta é o b ao quadrado menos 4ac. Então essa é uma forma de identificarmos logo de início. Algumas questões elas irão ser solicitadas para que identificamos o que? Quantas raízes a minha equação ela tem. Então eu posso ter duas raízes, é uma equação do segundo grau. Se o meu delta for maior que zero, se o meu delta for igual a zero, eu tenho uma raiz. E se meu delta for menor que zero, a minha equação não possui raízes reais. Tá? Então fica bem claro que ela não possui raízes reais, mas nos números complexos, tá? Que é assunto para outro vídeo, existem raízes. Dentro dos números reais não existe quando o meu discriminante ele é menor que zero, tá? Então aí é só o discriminante, algumas colocações aqui bem importantes. Vamos avançar um pouquinho. Tá, colocamos aqui um exemplo para identificar as raízes dessa equação. Então, o primeiro passo, vamos identificar, achar os nossos coeficientes, valor de A, 1, tá, ao lado do x ao quadrado aqui, o valor de B, menos 5, e o valor de C é igual a 6. Vamos fazer o discriminante para que possamos identificar quantas raízes existem nessa minha equação. Então, b ao quadrado menos 4 vezes o c. Então, delta b ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, 1, vezes o valor de C, 6. Então, o meu delta é 25, qualquer número é negativo elevado ao quadrado é positivo, então 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Então, delta é 25 menos 24, 1. Então, tenho que o meu discriminante é 1 e maior que zero. Se é maior que zero, eu tenho o que? Duas raízes. E agora, professor? Agora nós vamos utilizar aquela fórmula que nós identificamos agora há pouco. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre duas vezes o valor de a. Então, x é menos b. Menos com menos, então vai mais 5. Não precisa colocar esse mais aqui, tá? Mas eu coloquei só para exemplificar. Mais ou menos raiz de 1 sobre duas vezes o valor de 1, que é o valor de a, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter o quê? Que o meu x é 5 mais ou menos raiz de 1, 1. 2 vezes 1, 2. Bom, tenho mais ou menos porque
Só tenho duas raízes, então eu tenho uma raiz positiva e uma negativa. Da seguinte forma, você vai colocar x1 aqui como primeira raiz e x2 como segunda raiz. No x1, iremos colocar 5 mais 1 dividido por 2. No x2, 5 menos 1 dividido por 2. Então, olha como fica. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Entenderam? Então, esse mais ou menos significa uma raiz de um lado e a raiz do outro. Então, as duas raízes deram positivo, tá? Nessa situação. Então, eu tenho aqui a solução do meu problema com duas raízes. As raízes agora, as quais eu busco é o 2 e o 3, tá? Então, é o 2 e 3 as raízes da minha equação procurada. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.